Bom dia, multiplicadores! Nesse programa nós vamos falar sobre imagem, sobre história e sobre as histórias que as imagens revelam. E eu tô com uma amiga, uma parceira já de anos aí da fotografia, fotografou um dos meus primeiros eventos que eu fiz voltado para o mercado imobiliário ainda, me socorreu, contribuiu com seu conhecimento na época. E hoje ela está aqui comigo no Café com Multiplicação de Negócios. Também esteve fotografando Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, essa quinta edição, né? Foi. Já esse ano. Muitas fotos que vocês veem aí, foi essa moça que fez. E a gente vê Natal, muito passa lá, né? Hoje tu tem um estúdio, né? Quero lá conhecer, tenho que me organizar. E você também que nos acompanha, vale a pena. Julie, conta pra nós, se apresenta um pouco aí pros multiplicadores. Então, eu me chamo Júlia Guiar, tenho 28 anos, sou mãe do Levi, esposa, tenho um estúdio atualmente, né, numa casa comercial, onde eu consegui montar o meu negócio de uma forma aconchegante para receber tanto as famílias quanto o pessoal que faz retrato corporativo, ensaios em geral, né, e eu fiz essa ideia para ter algo diferente e exclusivo na cidade de Caxias do Sul. E é de verdade exclusivo mesmo, assim, você realmente acompanha a vivência do cenário, né? As pessoas estão vivendo naquele momento o que tu tá fotografando. Exatamente. Devia ter até uma cozinha lá também, né? A cozinha de Natal, quando tem ali, eu acompanhei bem. Julie, nós vamos brindar as histórias. Então, um brinde aqui na Multiplicação de Negócios, as histórias que a gente constrói ao longo do tempo. Júlia, eu queria que tu contasse pra mim, porque tu tem 28 anos, tu é jovem e tu estás no mercado de fotografia há quantos anos mesmo? Esse ano fechou 10 anos. 10 anos, começou com 18 anos. E eu gostaria de que tu contasse pra mim como começou e por que a decisão da fotografia. Então, a minha história na fotografia, ela começou com algo muito diferente do que o pessoal tá acostumado. Eu até, Miri, antes de eu começar a contar a minha história, quero te dizer, não sei se eu não vou escrever um livro, porque eu tenho muitas histórias, algumas impactantes, outras tristes, outras que se desenrolaram e tiveram um final feliz, né? Então, vou começar a te contar essa. Aos meus 11 anos, meu pai me convidou pra gente fazer uma viagem de moto até Santa Catarina, porque ele tinha um casamento pra fotografar. Aí ele disse, filha, a gente vai nessa viagem, o pai comprou uma câmera digital, a gente vai fotografando essa viagem, e quando chegar na igreja, tu me ajuda a carregar os fios, porque naquela época eram extensões de fios enormes, né, que tinha que montar dentro da igreja, e aí depois eu ia acompanhar ele com a iluminação, né, do ladinho dele como uma auxiliar. Só que eu não tava esperando, que 10 minutos antes de começar o casamento, o noivo veio apavorado e falou pro meu pai, Jair, eu não sei o que fazer, o fotógrafo não vem, e agora? Vai ter só filmagem no meu casamento. Então todo esse pessoal do casamento saíram de Caxias pra acontecer essa festa lá na cidade de Santa Catarina, e o fotógrafo não foi. Eu até hoje não sei o que aconteceu bem ao certo, se ele sofreu um acidente ou se ele teve algum imprevisto. E naquele momento meu pai olhou pra mim, me entregou a câmera que ele tinha recém comprado porque estava migrando do analógico pro digital. E ele disse, Julie, tu vai fazer as fotos do casamento. E eu fiquei um pouco nervosa porque era numa igreja católica, era grande a igreja, as igrejas. né? Tinham bastante convidados, porque naquela época eram casamentos de 200, 300 pessoas. E eu falei, tá bom. E eu não conseguia mais responder pra ele. Eu fiquei muito nervosa. E aí ele me chamou num cantinho, me ensinou as configurações da câmera. Assim, aula rápida. Rápido. Me ensinou as configurações e disse, Julie, tu só tem uma missão hoje. Não corta os pés e a cabeça das pessoas. E começou o casamento, e como eu já acompanhava os casamentos com meu pai
várias vezes, né? Eu já sabia como era o funcionamento de um casamento, eu sabia como eram as entradas, a entrada do noivo, dos padrinhos. E eu fui acompanhando, fui registrando. E no final do casamento, o padre perguntou pro meu pai: o que a tua filha estava fazendo atrás de mim? E aí o meu pai, né, muito engraçado que ele sempre foi, ele disse: ela tava brincando de tirar foto. Quando nós chegamos em Caxias, os noivos fizeram um álbum desse tamanho com as fotos. E aquilo se desenrolou de um jeito. Aí, uns 3 meses, dentro de 3 meses, a gente fotografou mais 4 casamentos. Só que eu não lembrava disso. Eu fiquei sabendo esse ano que eu fotografei mais 4 casamentos porque os casais me encontraram. Que amor! E eu não lembrava mais. Só que 3 meses depois, o meu pai perdeu a perna. Então parece que essa viagem que a gente fez de moto, nós fizemos mais de 1.000 quilômetros de moto, foi uma despedida e o início da minha história na fotografia, né? Foi a despedida pro meu pai, porque ele não fotografou mais. E foi o início da minha jornada na fotografia. Dando esse andamento, essa tradição familiar praticamente, né? Sim. E eu lembro, assim, que na época do hospital do meu pai, ele me deu algumas coisas para eu fazer. Então ele me mandava por escrito o endereço das pessoas, aonde eu tinha que entregar as fotos. Querido! E quanto eu precisava cobrar das pessoas, né? Que ainda precisava acertar o restante do valor dos eventos que ele fazia, né? E eu fiquei, assim, bem emocionada porque os clientes dele ajudaram bastante nessa fase do hospital, né? Que foi bem... algo, assim, que foi de repente nas nossas vidas. Como meu pai me criou desde os meus 2 anos de idade, depois da separação dos meus pais, eu sempre fui muito grudada com ele, né? Então isso foi um baque, tanto para mim quanto para ele. Então nós voltamos de Brasília, ele estava com uma infecção alimentar. Na mesma semana que a gente retornou dessa viagem, uma aranha picou no pé. E começou um febrão, né? E eu, como tinha 11 anos, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que eu peguei a câmera dele e registrei a foto da perna onde a aranha tinha picado. Inclusive, essa foto foi pro livro dele que ele escreveu e ficou registrado, né, na história dele, ficou marcado. Então, nós chegamos de viagem na segunda, na sexta-feira, ele já estava indo para sala de cirurgia amputar a perna. Foi muito rápido, Miri. No sábado, chamaram a família, compraram o caixão e o lugar no cemitério. E eu não sabia até então, né? Eu só tinha ouvido falar naquela semana ali que ele estava no hospital, que para eu entrar no hospital é só em caso de urgência. Então, no domingo, eles me chamaram para entrar na UTI e eu liguei um alerta. Opa, será que é urgente eu entrar? Né? Será que precisa muito eu entrar? E eu fui na UTI e eu lembro exatamente dessa cena de ver meu pai por uma janelinha e ele estava chamando uma enfermeira para ajudar a tirar os acessórios que estavam nele, enfim, de respiração, sabe? Para eu não ficar apavorada quando eu visse ele. E eu entrei na sala de UTI. Quando eu subi, assim, na maca, né? Eu botei a mão direto, assim. Meu pai, cadê tua perna? Aí ele começou a chorar. Ele disse, filha, não se preocupa. O pai não vai mais poder cuidar de ti. A partir de hoje, quem vai cuidar de ti vai ser Deus. Tu vai ir pra escola com uma amiguinha, né, que ele falou ali, o nome dela é Letícia, que ela também estudava na mesma escola que eu. Eu já falei com os pais dela, eles vão ajudar, vão te levar pra escola. E eu vou te entregar pra Deus. Fechou os olhos e fez uma oração, me entregou pra Deus. Eu não tava entendendo nada. Aí eu tive que sair muito rápido da UTI, porque tinha uma fila enorme de pessoas pra visitar ele. Quando eu fui pra igreja, à noite,
eu lembro que o pessoal não deixou eu ficar no culto naquele dia. Eles pediram pra eu ficar na sala das crianças, né? E não sair de lá. No final do culto, quando eu fui pra porta da igreja pra ir embora, o pessoal fez uma fila enorme pra se despedir do meu pai. E eu continuei não entendendo nada. E as pessoas choravam e diziam: Julia, eu sinto muito. A gente queria que teu pai estivesse aqui com a gente. Assim, tu tinha que idade nessa? 11. 11 anos. E aí, eu sem entender nada, fui pra casa da minha mãe, né? Ela tava grávida do meu irmão, o João Pedro. E eu vi que ela tava um pouco nervosa. Daí ela disse: filha, eu vou te dar uma janta. E eu preciso te contar uma coisa. Então, eu jantei. Quando eu fui pro meu quarto, ela foi atrás de mim. Ela disse: Julie, eu não sei como te contar isso, mas eu preciso te falar. Porque talvez daqui um tempo tu fique com raiva da mãe, né? Por não ter te falado. Os órgãos do teu pai pararam de funcionar. E os médicos estão esperando o coração dele parar. Aí que eu comecei a entender o porquê as pessoas estavam se despedindo e estavam chorando e eu não estava entendendo nada. Eu só olhei pra ela, peguei na mão dela e falei: mãe, eu posso fazer uma oração contigo? E ela disse: pode. Eu fiz a oração do Pai Nosso, conforme tá em Mateus, né? E pedi assim, uma oração tão simples, mas de coração: Deus, por favor, tira o vírus e a bactéria que tá no corpo do meu pai. Se o Senhor puder fazer com que ele viva mais alguns anos comigo. E nessa noite, eu dormi na casa da minha mãe. Era por volta de 6 horas da manhã, eu acordei muito assustada. Sabe quando você acorda assim, um susto, um sonho? Eu acordei super assustada e eu falei: mãe, o pai morreu? E ela falou: por quê? Eu disse: porque eu tive um sonho, que a gente tava correndo num campo verde. E era lindo aquele campo verde. Nós dois estávamos de branco. E era um lugar lindo. E ela disse: filha, ele não morreu. Os médicos acabaram de ligar, falando que os órgãos dele voltaram a funcionar. Que legal. E que daqui uns dias ele vai pro quarto. Então, assim, pra mim foi muita loucura, sabe? Viver tudo isso e passar aquela semana, assim, foram 7 dias contados em que as pessoas choravam, se despediam dele, e eu tava sempre feliz e com fé de que Deus ia fazer um milagre, né? Então, claro que tem a parte do meu pai em que ele conta, mas tem a versão de filha também, que é a minha versão, né? E eu acho que tudo isso que a gente viveu foi em tão pouco tempo, e assim como a gente fala hoje que foi um tempo de despedida, porque ele se despediu da vida antiga que ele tinha, né, Miri? De caminhar, correr, sair bem louco andando de moto entregando fotos. Foi uma despedida pra ele, mas foi o início da minha jornada na fotografia, né? E hoje eu já vi ele algumas vezes na cidade de Caxias do Sul. Hoje ele faz o que hoje? Então, ele é aposentado, né? Mas ele se encontrou na canoagem. Mas olha isso! Sim, então a reabilitação dele foi toda na canoagem. Ele fez natação na UX, conheceu um professor da canoagem. E ali ele começou então a praticar esse esporte, né? Onde foi muito bom para ele, para a saúde física, mental principalmente. Por que eu digo isso? Porque nesse processo todo, a gente infelizmente viu alguns casos de pessoas que precisaram amputar algum membro do corpo e não resistiram, sabe, ao processo e infelizmente tiraram suas vidas. E eu acho que isso também é um assunto bem importante, né? E eu agradeço aí o pessoal da canoagem de Caxias do Sul, que acolheu o meu pai, que sempre recebeu nós muito bem lá e ajudou nesse processo de reabilitação dele. Essa importância dessa rede de apoio certa, né, para aquele momento. E depois a carreira, começou ali na carreira. Me fale um pouco mais dos desafios da fotografia, né, dos desafios, né, de ter seguido com essa carreira de fotógrafa.
Essa câmera que tá aqui. De quem é? De quem que ela é? Essa câmera aqui era uma câmera que meu pai usava, né, para os fotógrafos mais antigos. Eles adoram essa marca aqui. Eu não cheguei a fotografar com ela, né? Mas ele fazia. Inclusive, meu pai revelava foto em casa. Olha então só. eu via o meu pai fazendo todo aquele processo, né? E inclusive eu tenho que perguntar para ele como faz e aprender isso, né? Sim, um processo artesanal, né? Artesanal. E eu tenho mais câmeras antigas no estúdio que hoje faz parte da minha decoração lá. E todos os clientes que vão lá, inclusive as crianças amam brincar com essas câmeras antigas, né? E os clientes acabam se envolvendo com a minha história também, né? Quando vão lá, então é uma coisa assim... Ai, é tão natural viver tudo isso. Pra mim é tão leve. E como tu perguntou, né, como é que foi, assim... Então, na verdade, começou com 17 anos oficialmente. Né? Onde eu decidi a partir do vestibular. Eu fiz o vestibular pra moda, passei em primeiro, meu pai ficou super feliz, né? Ele disse, nossa, vamos lá, ele foi na faculdade comigo, perguntou tudo, o que eu tinha que fazer pra começar o curso. Quando nós saímos de lá, eu entreguei o papel na mão dele e falei, pai, eu não vou seguir na moda, eu vou ser fotógrafa. Ele, não, Julie, não faz isso com a tua vida. Não faz isso. Tenta, pelo menos, começar moda, né? Aí eu disse, pai, não, eu já tô decidida e quero seguir com a fotografia. Então, a partir desse movimento, eu já tinha um casamento agendado, né? Os meus primeiros clientes oficiais, que eu digo, foi a Thay e o Maicon. Aí eu investi numa câmera profissional e aí eu não parei mais. Comecei assim. E aí começou e não parou mais. Não parei mais. E claro, né, que os desafios começaram a partir da compra da câmera. Quando eu fui fotografar o casamento, que a gente faz todo o making off da noiva, né? Ela se arrumando. Começou ali o meu desafio. Eu montei toda a câmera, montei a mochila. E chegou o noivo lá. Na maquiadora. E eu pensei, nossa, ele não pode ver a noiva, né? Eu tenho que ir lá abrir pra ele, tenho que entregar o que ele precisa pra ele ir embora. No que eu abri a porta, a câmera caiu no chão. No meu primeiro dia oficial de fotos de casamento. E aí eu pensei, o meu pai vai me matar. Só pensava isso, né? O meu pai vai me matar porque eu recém comprei a câmera. Liguei para um amigo que também estava começando na fotografia. Eu disse para ele, olha, tem alguma possibilidade de tu me alugar uma lente ou uma outra câmera, né, para que eu possa dar sequência no meu trabalho? Aí ele ia filmar o casamento, ele me emprestou uma lente e a gente conseguiu registrar. Inclusive também foi o início dele na fotografia, né? Assim que nós dois, assim, a gente começou, então hoje ele fotografa com a esposa dele. E eles têm um estúdio super legal de família também, em Caxias. E aí a gente começou assim, sabe? Um ajudando o outro, que eu acho isso muito bonito, né? Uma rede de apoio, exatamente. E às vezes no mundo da fotografia a gente tem um pouco de dificuldade de ter essa rede de apoio. Jura? Às vezes a gente encontra alguns desafios, né? Mas eu acredito que agora esse mercado tá mudando um pouco. A gente tá se apoiando mais agora do que antigamente, né? Eu acho que tem todos os mercados, né? A gente quando ouve falar o ramo do direito, corretores de imóveis, as pessoas estão se acordando que é melhor trabalhar em colaboração do que no passado o concorrente não é meu inimigo. Né? E a melhor maneira de proteger uma classe... de proteger o meu trabalho é apoiando a classe como um todo, né? Porque se tem fotógrafos bons, mais fotógrafos bons, a classe de fotógrafos consegue elevar mais o seu valor, o seu ticket de cobrança também, né? Então acaba sendo mais, porque quando você for analisar, hoje em dia fotos, claro, a foto profissional é diferente, mas da época do teu pai para nossa época, hoje um adolescente com uma câmera de um iPhone tem acesso a um bom material de fotografia também,
né? Sim. E aí contrataram o fotógrafo especial. Qual que é a diferença de uma câmera de iPhone e de uma câmera do teu trabalho, né, como fotógrafo? Então, algumas pessoas me perguntam isso, inclusive quando vão no estúdio. Julie, tu não acha que já tá saturado esse teu trabalho por conta dos celulares? Mas isso eu já ouvia há 10 anos atrás, quando eu comecei. Sim. Tá, eu já ouvia. Mas o que eu penso? A fotografia de celular, ela pode ter qualidade, né? Mas eu acredito que o nosso olhar como fotógrafo é totalmente diferente. Ele é um olhar com emoção, é um olhar que envolve história, né? Porque toda vez que a gente vai fotografar um ensaio, a gente se conecta com aquele cliente, com a história dele, como que aquele casal se conheceu, como que aquela família se construiu, né? Quando que o bebê nasceu. Então, é um olhar diferente. Tu pode me entregar um iPhone hoje e eu fazer fotos com o iPhone, mas não vai ficar igual. Não vai ficar igual. Não fica. Todo mundo fala, pelo menos os meus clientes que têm iPhone, eles falam: Julie, eu tenho um iPhone, mas eu vou te contratar porque o teu olhar é diferente. Então, algumas pessoas têm essa visão, né? Continuam tendo, na verdade, né? Os fotógrafos não deixaram de ser contratados. Isso. Eu, quando faço evento, já faço evento desde 2019, nós estávamos com 3 fotógrafos no salão. E todo mundo com celular, né? Não, era um evento que a maioria das mulheres tinham bons celulares também. Mas a gente queria os fotógrafos no salão. Nenhuma das fotos de celular que ficaram boas também se comparava ao trabalho de vocês. Né? Então, o trabalho do fotógrafo, esse olhar de vocês é infinitamente muito, muito melhor. Mas sim, quando se olha como no nosso mercado de corretores de imóveis. Hoje o acesso aos construtores está muito mais fácil. Não precisaria da gente também. As pessoas se conhecem, a internet está aí, não precisaria de alguém assessorando nessa compra, vamos dizer assim, para apresentar as partes. Porque hoje a internet está aí. Mas mesmo assim nós somos contratados, né? Porque o cuidado, o olhar que nós temos é diferente, agrega segurança ao negócio. E um olhar de um fotógrafo, ainda mais eventos, né? Que nunca mais vai acontecer exatamente aquela cena. Isso. Ou criança, aniversário. Você pode fazer um álbum depois, mas aquela cena nunca mais você pega de novo. Se perdeu aquela cena, já era. Sabe que essa é uma das coisas também que as minhas clientes falam, que eu sou expert em fazer fotos espontâneas. Então, às vezes, um momento que ninguém tá vendo, eu consigo captar, né? E desde que eu comecei na fotografia, quando eu comprei essa minha primeira câmera, eu lembro exatamente, eu parecia uma criança. Eu me joguei no chão, abracei a caixa, agradeci tanto a Deus por eu ter aquele momento, né? Porque a minha vida não foi sempre, né, um mar de rosas. A gente sempre enfrentou muitas dificuldades enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente. A gente vivia no limite, né? Eu não venho de família rica, eu sinto muito decepcionar vocês, mas eu não venho de família rica. Apesar dela ter esse monte de rica, né, gente? Eu não venho, né? E a gente passou muita dificuldade. Então, quando eu comprei aquela câmera que era um valor agregado, que ela já entrava numa linha profissional, eu me joguei no chão, literalmente, né? Com a cara no pó, que a gente fala, e agradeci muito por estar vivendo aquele momento. E eu pedi pra Deus que todas as pessoas que eu fotografasse fossem abençoadas. E me chamou muita atenção, né, a história que tu me contou, que a Miri falou que a imobiliária pegou fogo. Passou por incêndio e as minhas coisas que estavam naquela sala, as minhas coisas pessoais, inclusive o álbum de fotografiar, as fotos dos corretores, que no início, uma das primeiras fotos quem fez foi a Julie, quem fez a foto da minha equipe, quando eu estava lá no Prata Vieira ainda, estavam intactas. Então, realmente. Nossa, eu cheguei a me arrepiar. Então, que eu tenho lá na nova sala, quando você for me visitar, você vai ver, tem a foto lá, se você perguntar, eu vou te dizer exatamente, essa aqui foi a Júlia que fez. Nossa, que legal. E é algo assim, a fotografia pra mim é algo extraordinário.
sabe? Eu até tava comentando com a moça que me recebeu ali fora, ela disse, nossa, o teu trabalho é o melhor de todos. E eu tive que concordar com ela. Esse é um dos assuntos que eu gostaria de abordar, inclusive nas redes sociais, para que as pessoas pudessem entender o real valor que a fotografia tem, né? E como faz 10 anos já que eu realizo esse trabalho, eu acho que esses últimos anos são anos mais emocionantes para mim, Miri. Porque pessoas que eu fotografei há algum tempo atrás já não estão mais entre nós, né? E eu saber que eu fiz parte da história daquela pessoa, com aquela família, pra mim, assim, ó, é algo muito valioso. Nossa, eu sou, assim, extremamente grata, né, por essas famílias terem aceitado o meu trabalho, terem confiado no meu trabalho. E uma delas que eu gostaria de contar é a irmã do Maurício, né? Ela uma vez me ligou, eu morava em Guaíba, não sei se tu lembra dessa época que eu não morava em Caxias. A gente sempre se encontrava e dava muita risada, muita gargalhada. E ela me ligou. Julie, a minha família aqui, a gente tem uma festa fantasia. Será que tu pode vir aqui em casa tirar uma foto da gente? Porque... ai, não sei, a gente nunca se fantasiou assim que eu te pago o Uber pra te vir. Aí eu, tá, peguei, arrumei rapidinho minha câmera, falei, ó, tô indo lá tirar foto deles. A Paty, ela era minha cunhada, né? Eu, não, tô indo, peguei, arrumei e fui. Cheguei lá, ela tava de chapeuzinho vermelho, o marido dela tava de lobo mau, e os filhos eu não me lembro agora exatamente do que eles estavam fantasiados. E eu sei que a gente deu muita risada. Que momento. Muita gargalhada, porque eles estavam divertidos, sabe? E a gente fez, assim, registrou essas fotos numa parede da casa deles. E um tempo depois, quando veio o Covid, ela faleceu. E eu fiquei me perguntando pra mim mesma, aquelas foram as últimas fotos em família que eles têm. Sabe, nesse momento, eu me perguntei por diversas vezes o que o meu trabalho fazia. Porque muitas vezes, nesses 10 anos, eu pensei em desistir da fotografia. Por inúmeras coisas. Por inúmeros desafios, dificuldades. Às vezes não tinha cliente, né? Eu lembro que depois que o Levi nasceu, eu fiz uma carta de demissão, saí sem direito nenhum da empresa para poder cuidar dele e eu não fazia nem R$500 de fotografia por mês. Então, as pessoas que me olham hoje, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas sim, eu já passei muita dificuldade. Às vezes a gente passa, né, desafios na vida, todas as pessoas passam. E eu só tenho a agradecer de coração todas as clientes que sempre compraram o meu trabalho. Que sempre, de alguma forma ou outra, fizeram parte disso. Porque mesmo as mulheres que são minhas amigas que não contrataram o meu serviço, elas me indicaram para alguém. E eu sei todas as pessoas que fizeram isso. Sei. E sou muito grata mesmo. Porque é difícil empreender. Sim. É difícil empreender, não é algo assim, mil maravilhas como a gente vê na internet, né? E às vezes as pessoas não falam também os desafios, as dificuldades que enfrentam, mas a gente tá sempre tentando, né? Sempre buscando novidades, tá buscando curso, conhecimento, buscando cliente. Sim. Né? Vendendo o nosso negócio de uma forma diferente. E eu, mesmo que eu faça 10 anos de fotografia, eu ainda estou aprendendo. Que lindo. Julie? É Julie ou Julie? Julie. Julie. Ah, eu tenho uma irmã, Julie também, Juliana. Ah, legal. Julie, que maravilha te ouvir. E que bom que tu estás aqui no Café com Multiplicação de Negócios.
Que bom mais um momento com a tua energia perto, com a tua vontade de fazer acontecer. O filho da Julie tá ali junto, né? É uma mãe que empreende, né? E você, se quem quiser te encontrar no Instagram, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Julia Guer Fotografia. Não sei se tu vai deixar ali embaixo depois, de escrito. Depois eu coloco lá no Instagram também, pode deixar. Porque a escrita é um pouquinho diferente, né? Como é que é a escrita dele? É J-U. J-U. L-L-Y. J-U-L-L-Y. Isso. Tá. Então, gente, nós estamos chegando ao final aqui de mais um café com Multiplicação de Negócios.